Queridos irmãos e irmãs, quanto de nós imaginávamos há 2 meses atrás de que hoje nós estaríamos vivendo estas experiências de isolamento social e que estaríamos sentindo medo e insegurança sobre o futuro e que poderíamos perder nosso emprego, de que nossos recursos financeiros iriam ficar mais restritos, de que seria recomendado de que não iríamos mais nos reunir na igreja por enquanto e que deixaríamos de conviver pessoalmente com nossos amigos e com nossos familiares. Eu tenho certeza que nenhum de nós imaginávamos que hoje estaríamos passando por essa situação. Eu, particularmente, nunca imaginei que iria estar vivendo algumas experiências que hoje estou tendo a oportunidade de viver. Realmente, nós temos vivido experiências diferentes e para a maioria de nós tem sido momentos até desafiadores e ao mesmo tempo momentos de muito aprendizado. Eu mesmo tenho tido a oportunidade de aprender algumas coisas que eu nunca imaginei que iria aprender. Algumas coisas têm sido um verdadeiro desafio. Na última conferência geral, o Helder Jimenez, dos 70, ele falou o seguinte: apesar da nossa vida muitas vezes estar relativamente tranquila, tempo virá em que cada um de nós enfrentará desafios e tempestades, que levarão a nossa capacidade de perseverança ao nosso limite. Embora os tipos e os detalhes sejam diferentes, tragédias, testes, provações inesperadas, tanto físicas, emocionais como espirituais, elas podem acontecer conosco, porque assim é a mortalidade. Em uma canção intitulada O Teste, o refrão dessa canção diz o seguinte: Deus nos mandou à terra para um teste e muitas provas temos que passar, com a promessa de um dia poder voltar para o lar, se os desafios superar. Depois da chuva, o sol virá, pois Deus vai nos testar. Nenhum de nós estamos livres de desafios. Não sabemos quando eles chegarão. Só sabemos ao certo que eles virão. E quando esses desafios chegam em nossas vidas, é normal nós sentirmos medo, insegurança ou até desesperança. O Elder Husband, do Coro dos 12 Apóstolos, nessa última conferência, ele falou o seguinte, que o medo ele não é algo novo. Os discípulos do Salvador Jesus Cristo, quando estavam lá no mar da Galileia, tiveram medo do vento e das ondas na noite de escuridão. Os jovens adultos, eles têm medo de assumir compromissos com o casamento. Jovens casais podem ter medo de ter filhos. Os missionários têm medo de abordar pessoas que eles não conhecem. As viúvas têm medo de seguir adiante sozinhas. Os adolescentes, eles têm medo de não serem aceitos pelos amigos. Os estudantes têm medo no primeiro dia de aula. Temos medo do fracasso, da rejeição, da decepção e do desconhecido. Medo de não sermos escolhidos e até medo de ser escolhidos. Medo de não sermos bons o suficiente, medo da mudança, enfim. O medo não é algo diferente e nem estranho para nenhum de nós. E geralmente, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades e por momentos de aflição e de provações, geralmente nós costumamos nos perguntar: por que eu? Por que eu estou passando por isso? Ou por que estamos passando por essas dificuldades? Essas geralmente são as perguntas que nos vêm à nossa mente. É comum perguntarmos isso. É porque realmente muitas vezes
nós até não entendemos ao certo. Esse tipo de pergunta que geralmente nós fazemos, ela não eliminará, essa pergunta ela não vai eliminar a dificuldade que nós estamos passando. Mas talvez ela possa nos levar a algumas reflexões. As escrituras, irmãos, elas têm nos ensinado que neste plano mortal vamos provar o amargo e o doce, e que haverá oposição em todas as coisas. Cada um de nós sabemos dessa verdade. Isso está registrado nas escrituras, de que as dificuldades elas fazem parte da vida. Mas quando essas dificuldades elas acontecem conosco, elas podem muitas vezes nos deixar até mesmo estarrecidos e muito preocupados, ansiosos. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4,12, ele disse o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vos sobrevém para testar, como se coisa estranha vos acontecesse. E em Doutrina e Convênios, na seção 122, no versículo 7, diz o seguinte: e se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos, e recebereis sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas escapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos tornarem o teu inimigo, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o teu caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escarnecerem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Às vezes é difícil, eu reconheço, quando nós estamos passando por dificuldades, entendermos o que essa escritura e doutrina e convênios quer dizer. Que todas essas coisas, todas essas experiências, elas irão servir para o nosso bem. As boas novas do Evangelho não são promessas de uma vida livre de tristezas e tribulações, mas de uma vida repleta de propósito e de significado, em que as tristezas e as aflições, elas podem ser sobrepujadas pela alegria do Evangelho de Jesus Cristo. Faz parte, irmãos, do plano do nosso Pai Celestial, que nós sintamos tristeza, medo, durante essa nossa experiência mortal. Embora pareça que os filhos do Pai Celestial recebam essas dificuldades, e esse sofrimento com medidas diferentes, nós podemos ter certeza de uma coisa: em menor ou maior grau, todos nós passamos por sofrimentos e dificuldades. Isso não são privilégio de uns. Todos nós, nessa vida, passamos por dificuldades. Alguns com alguns desafios maiores, outros menores. Mas tudo é uma questão de perspectiva e tudo é uma questão de visão. Às vezes, o que é dificuldade para você pode não ser dificuldade para mim. E o Salvador, em 1 João, no versículo 16, no versículo 33, ele diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Salvador aqui nos dá uma grande mensagem de esperança e um conselho de que, em meio a todas essas dificuldades que possamos estar passando, nós temos que procurar e buscar o ânimo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz essa mensagem de fé e de esperança. O Helder Reis, do Coro dos 12 Apóstolos, em sua vida mortal,
ele disse que passou por várias tempestades e por várias dificuldades. E em um dos seus discursos, em uma conferência geral, ele ressaltou o seguinte: o sofrimento, ele é universal. A maneira de reagir a ele é que é individual. Ele pode causar duas coisas, o sofrimento. Pode ser uma experiência fortalecedora e purificadora, ligada à fé, ou se tornar uma força destrutiva na vida, se não tivermos fé no sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Precisamos lutar para que esses sentimentos de desânimo, de tristeza, de pesar, de medo, ele não nos deixe paralisados, ao ponto de perdermos o ânimo de continuarmos lutando. Um pensamento popular, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido ou lido esse pensamento, diz o seguinte: a mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que tem dentro delas. Então, a forma como nós vamos encarar os nossos desafios e as nossas dificuldades tem uma relação direta com quem nós somos. Talvez um de nossos maiores desafios nessa vida mortal é sermos felizes em momentos de tribulação. Parece até irônico, né? Você dizer, como você pode ser feliz em momentos de tribulação? Mas esse é um desafio. Um poeta e teólogo que viveu na Anatólia no século XIII, chamado Jalal Uddin Rumi, ele disse o seguinte, achei muito interessante essas palavras desse poeta, né? Ele fala o seguinte: quando você passar por um período difícil, quando tudo parecer se opor a você, quando você sentir que não pode sequer suportar mais do que um minuto, não desista. Porque esse será o momento e lugar em que o curso do rio irá desviar. A tristeza prepara você para a alegria. Eu nunca tinha pensado nisso, irmãos, que a tristeza nos prepara para a alegria. Mas é verdade. Então o poema continua. Ele varre violentamente tudo para fora de sua casa, de modo que uma nova alegria possa encontrar espaço para entrar. A alegria joga fora as folhas amarelas, para que folhas verdes possam crescer em seu lugar. Ela puxa as raízes podres, de modo que novas raízes escondidas embaixo tenham espaço para crescer. Continua o poema. Qualquer que seja a tristeza, vivencia, sem medo, em seu coração. Coisas muito melhores tomarão o seu lugar. Em Doutrina e Convênios, na seção 121, no versículo 7, diz o seguinte: meu filho, paz seja com tua alma, tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. Que bom, irmãos, sabermos e termos esse conforto, esse consolo, de que tudo passa. A única coisa que é eterna será a nossa vida. Mas todas as dificuldades, todas as provações, elas passam. Assim como essa promessa diz em Doutrina e Convênio, que elas não durarão mais do que um momento. O Elder Holland, do Coro dos 12 Apóstolos, ele terminou o seu discurso nessa conferência de abril, dizendo o seguinte: que tenhamos a esperança de ver escolas em que alunos sejam ensinados, não aterrorizados, como se estivessem para ser fuzilados. Esperança de ver a dádiva da dignidade pessoal
por parte de todos os filhos de Deus, sem serem afetados por qualquer forma de preconceito racial, étnico ou religioso. Esperança de ver uma maior devoção aos 2 grandes mandamentos: amar a Deus, observando seus conselhos, e amar ao próximo, demonstrando bondade e compaixão, com paciência e perdão. Palavras do presidente Nelson, ditas em abril de 2004, também nos conforta e nos ensina a fonte da alegria e da felicidade. Ele diz o seguinte: as tempestades, elas afetam a vida das pessoas, e não importa o tipo de tempestade que nos assola, independente de haver uma solução ou não, há apenas um refúgio, e é o mesmo refúgio para todos os tipos de tempestades. O único refúgio concedido pelo Pai Celestial é o nosso Salvador Jesus Cristo e sua expiação. E Elder Nelson também reforçou um pouco do que ele disse lá em 2014, numa conferência, em uma outra conferência, em 2016, ele reforçou algo bem parecido do que ele disse anteriormente. Ele disse o seguinte para nós: os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir a alegria a despeito do que está acontecendo em nossa vida. A alegria, ela vem por meio da fé em Jesus Cristo. Ela é a fonte de toda a alegria. Que maravilha é sabermos que nós podemos encontrar alento e calma e felicidade por meio da fé no Salvador Jesus Cristo. As palavras do Elder Bednar, em uma reunião recente com os 70 de área aqui do Brasil, ele falou o seguinte: existem contratempos temporários? Sim. Existem desânimos e desapontamentos? Sim. Mas a caravana segue em frente. O mundo vai passar por essa pandemia. Não sabemos quanto tempo vai demorar, mas vamos superar. Podemos não voltar ao nosso padrão de vida anterior exatamente como conhecíamos, mas muitas dessas adaptações e mudanças serão positivas. Mesmo tudo conspirando para tempos difíceis, queridos irmãos, nós precisamos acreditar que existem milagres. Os milagres são reais. Eu tenho certeza de que cada um de nós, em nossas vidas, nós já tivemos oportunidade de presenciar milagres. E coisas que pareciam ser intransponíveis, elas mudaram totalmente. Então, assim como disse o Elder Bednar, eu sei que tudo ficará bem. Essa confiança no Senhor, ela poderá fazer toda a diferença da forma como nós estamos enfrentando ou como enfrentaremos esta e outras adversidades em nossas vidas. Eu sei, eu não tenho nenhuma dúvida, que nós temos um Pai Celestial amoroso, misericordioso, e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Eu sei que Jesus Cristo, Ele tem um grande amor por nós. Eu sei que Ele cuida de nós. Que possamos buscar diariamente fortalecer a nossa fé, por meio do estudo das Escrituras, por meio da oração. Acredito, eu tenho plena certeza que em breve nós nos encontraremos novamente. E eu sei que muitas coisas vão estar diferentes. Talvez nós estejamos pessoas mais amorosas. Talvez os nossos abraços, eles vão ter um outro significado. Talvez o nosso cumprimento, ele vai ser de forma diferente. Eu tenho fé nisso. E eu sei que
tudo isso, né, que o mundo está passando e que de alguma forma nós estamos sendo afetados, eu sei que o Senhor quer que nós aprendamos, né, muitas coisas. Eu mesmo tenho aprendido muito. Eu sei que Deus vive e que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E eu sei que é nele que nós podemos encontrar a paz que nós precisamos para seguir, para continuar seguindo em frente. E eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho e o amor que eu tenho pelo meu Salvador Jesus Cristo. E eu deixo estas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.